Olá, meu nome é Adriana Braga, sou professora do PADM Núcleo de Yoga e Arte, e nesse vídeo vou oferecer algumas dicas para que aproveite bem a prática de yoga. O yoga é uma prática que trabalha a integração e o equilíbrio do ser humano como um todo. Para que essa vivência seja plena, é preciso compreender os seguintes procedimentos essenciais para alcançar os objetivos. Numa prática de yoga, é necessário que modifiquemos nossos hábitos mecânicos de lidar com o corpo. Quando executamos um asana, uma postura psicofísica, ou um pranayama, um exercício respiratório além das outras técnicas, é necessário que a consciência penetre o corpo, preenchendo cada célula, e suavemente conduza as sensações corporais juntamente com a respiração. É importante que tenhamos em mente que não estamos fazendo um exercício puramente físico, pois a ação mental que acompanha o desenvolvimento das posturas é fundamental para que esta esteja de acordo com os princípios integradores do yoga. As posturas deixam o corpo fortalecido, equilibrado, flexível. Mas isso é uma consequência superficial de um trabalho mais profundo que o asana proporciona, como tornar o corpo mais energizado e leve. A atitude correta numa postura nos leva a descobertas da superfície e do interior do corpo, da sensação da pele à consciência dos órgãos, da percepção do corpo denso e material ao corpo sutil e energético. Quando integramos corpo e mente num asana, se estivermos presentes e atentos, podemos perceber as modificações do estado mental que conduzem ao equilíbrio físico e psíquico. Podemos sentir aquietamento em algumas posturas e determinação em outras, ou as duas coisas juntas. A atitude correta numa prática de yoga é estar presente para perceber seu corpo, mente, sua respiração e assim integrar corpo, consciência e energia para ser inteiro. A atitude correta também é equilibrar a firmeza com a descontração. Uma postura não deve ser rígida demais a ponto de gerar tensão, nem relaxada demais a ponto de perder o apoio de sustentação firme. Lembre-se, toda postura tem um princípio básico, uma base firme e equilibrada, uma coluna alinhada, tronco e cabeça confortáveis, assim como nos ensina o Tadasana, esta postura da montanha. E o mestre Satchidananda tem um bom conselho para a gente. Pegue leve, mas não seja preguiçoso. O esforço empregado para se executar as posturas não deve ser excessivo. Você deve estar firme, concentrado, mas também flexível e receptivo. Esse é o caminho do meio de todas as técnicas do yoga, para que realmente exercitemos o equilíbrio. A não violência, a ahimsa, é um fundamento da verdadeira prática de yoga. Essa atitude garante que a harmonia da prática seja mantida e é uma medida segura para se evitar lesões. Veja seu corpo como um templo em que seu espírito se edifica. Cuide bem dele, com carinho e sem agressões. Evite movimentos bruscos. A humildade é uma outra atitude importante dentro da prática e que ajuda a zelar pelo princípio da não violência. Uma boa prática de yoga ajuda a parar as arestas do ego. Desta forma, é muito importante que quando um professor oferecer opções de executar posturas mais fáceis ou mais avançadas, você escolha a permanência naquela postura em que seu corpo ficar com mais equilíbrio. Você pode sentir o alongamento e o fortalecimento, podando o esforço excessivo que desarmoniza a postura. O esforço deve ser administrado pela inteligência. As posturas do yoga trabalham menos esforço e mais eficiência, levando a resultados satisfatórios. Se ao executar uma postura você perder a consciência corporal, é um sinal de alerta que você deixou de executar um asana de yoga e passou a fazer um exercício mecânico.
Muitos alunos ficam frustrados por se esbarrarem na limitação do seu corpo ao se arriscarem nas posturas mais avançadas. Alguns chegam a forçar a barra com o corpo e deixam de executar uma postura mais simples, mas realizada corretamente, com harmonia, para se desafiar numa postura mais avançada, só que executada com desequilíbrio e incorretamente. Esta é uma atitude que não está de acordo com os objetivos mais profundos do yoga. Se você se esbarrar com as limitações do corpo ao executar uma postura, trabalhe carinhosamente a partir dessa limitação. Seja benevolente consigo mesmo. Os obstáculos internos e externos são desafios que devem ser superados com sabedoria e equilíbrio, para que possamos crescer com eles. Observe a sensação de frustração. Elas são armadilhas da mente para desequilibrar a atenção plena na prática de yoga. Cada corpo carrega uma história. Respeite a história do seu corpo. Uma prática de yoga não se compare com um aluno que tem mais flexibilidade e força que você. Simplesmente seja o que você é. E aproveite plenamente o momento para lapidar seu corpo e mente, sendo paciente com suas limitações e dando pequenos passos, mas firmes, para se evoluir na prática de yoga. E agora, vou falar de algumas observações fundamentais para uma prática de yoga satisfatória. Os praticantes com dor de cabeça devem evitar as posturas invertidas e flexões para baixo. Os hipertensos também devem evitar as posturas de inversão com a cabeça para baixo, além das respirações aceleradas com retenções prolongadas do ar. Mulheres menstruadas devem evitar contrações abdominais. E se for desconfortável, evite também as posturas invertidas. O praticante com algum tipo de deficiência grave em qualquer parte do corpo, problema de coluna, articulações, cirurgia abdominal, cardíaca, etc., deve consultar um médico para receber as orientações adequadas para a prática. E pratique de estômago leve e com bexiga e intestinos esvaziados. Na prática de yoga, costumamos visualizar luzes para trabalhar com a vibração das cores para acalmar, energizar, purificar, etc. Se não conseguir visualizar luzes, pense nelas. Com o tempo, você desenvolverá esta habilidade. Uma dica é visualizar a cor ou luz a partir de um objeto que já tenha visto ou conheça. Por exemplo, se for a cor azul, pode ser a referência do céu azul. Use roupas leves, confortáveis, de preferência para cores mais claras, para que você absorva melhor as energias positivas. Roupas pretas não refletem luz, portanto, não são adequadas para a prática. Na prática de descontração do corpo, Yoga Nidra, a entrega é fundamental. Deixe relaxar e acontecer. É importante nos desapegarmos da vida cotidiana, neste momento único de encontro consigo mesmo. Agora, vou dar algumas orientações anatômicas para ajudar na consciência corporal na prática do yoga. Temos aqui a divisão anatômica básica, que é o tronco, a cabeça, os membros superiores, os membros inferiores. E temos também a cadeia muscular anterior do corpo, a cadeia muscular posterior
e a cadeia muscular lateral, que vai percorrer essa parte mais lateral aqui do corpo e também essa região medial. Então, para localizarmos alguns músculos principais, temos aqui a musculatura do abdômen, o reto do abdômen, o oblíquo do abdômen, a musculatura peitoral, o deltoide, a musculatura aqui do ombro. Temos na região anterior do braço o bíceps, na região posterior do braço o tríceps. Aqui nessa região posterior das costas, na região alta das costas, temos aqui o trapézio superior, o trapézio inferior também, o médio. Ainda temos o grande dorsal, que é um músculo que vem aqui da lombar, percorre a lateral do corpo, vai até a axila, a musculatura glútea, a musculatura posterior da coxa, que chamamos de isquiotibiais, a musculatura posterior da perna, o gastrocnêmio soliplantar, que chamamos de panturrilha. Aqui na região anterior da perna temos o tibial anterior, na região anterior da coxa o quadríceps, e nessa área interna da coxa os adutores, e na parte lateral os abdutores, nessa parte lateral do glúteo e da coxa. Temos outros músculos mais profundos, mas aqui são os músculos básicos, né? Aqui no abdômen tem uma musculatura profunda que é muito usada na prática do yoga. E aqui é mais para a gente ter uma consciência geral aqui dos músculos trabalhados e levando em consideração que essa cadeia muscular anterior, posterior e lateral fazem um movimento antagônico e de sinergismo dos músculos. Os músculos contraem e alongam na execução dos movimentos. E na estrutura do corpo, temos aqui na base o tarso, que são os ossos do pé, que se articulam com os ossos da perna, a tíbia e a fíbula, formando a articulação do tornozelo. A tíbia, esse osso da perna, se articula com o fêmur na articulação do joelho, formando a articulação do joelho, e aqui na articulação do joelho temos a patela, esta bolinha à frente. E o fêmur, por sua vez, vai se articular aqui com a pelve, formando a articulação do quadril. A cintura pélvica, ela sustenta a coluna e na cintura pélvica temos aqui na sua base os isquios, onde nós nos assentamos sobre ele. Temos aqui na frente o períneo, esse ilho, que é o grande osso aqui da pelve, que é em formato de uma tigela ou bacia. E, como falei, a cintura pélvica dá uma sustentação na coluna. Por trás da pelve, nós temos o osso sacro, e que se articula com essa parte posterior da pelve, e também o cóccix aqui, bem na base da coluna. E essa região sacro-coccígena tem um formato convexo, e temos ainda a região lombar da coluna, com um formato mais côncavo. Ela faz uma curva aqui para frente, dentro dessa nossa vista lateral. Na região mais superior das costas, as vértebras torácicas, que fazem uma curva um pouquinho aqui para trás, dentro dessa nossa vista, com esse formato convexo, e a cervical, que também tem uma curva semelhante à lombar, dentro do formato côncavo. E essa região torácica da coluna, ela vai se articular aqui com as costelas, na região posterior, e as costelas à frente, elas são fechadas pelo externo, este osso aqui do centro do peito. À frente, nós temos aqui nessa região superior das costelas a cintura escapular, onde encontramos a clavícula, esse osso aqui à frente da cintura escapular, que se une às escápulas que ficam aqui mais nas costas. A cintura escapular se articula com o húmero, o osso aqui do braço, formando a articulação do ombro.
e o húmero se articula com os ossos aqui do antebraço, o rádio e a ulna, formando a articulação do cotovelo, e os ossos do antebraço se articulam aqui com as mãos, o que tem os ossos da mão, chamamos de carpo, formando a articulação dos punhos. E aí, nós temos ainda aqui uma observação aqui dentro dessa estrutura anatômica, é que aqui embaixo das costelas tem um músculo importante da respiração, que é o diafragma, e no yoga fazemos muito a respiração diafragmática e abdominal para alcançarmos e desenvolvermos uma respiração mais profunda. E aí, o diafragma, ele tem esse formato aqui dentro, como se fosse essa cúpula. Quando nós inspiramos, o diafragma, ele fica plano, ele projeta o abdômen para fora, pressiona os órgãos internos e dilata a parte inferior das costelas. Quando nós soltamos o ar, o diafragma volta-se aqui para dentro, as costelas se fecham e o abdômen se recolhe. Então, esse movimento das costelas, de dilatação aqui das costelas no inspirar e expirar, é feito aqui pela ação do abdômen, do diafragma. E eu vou falar para vocês também de umas noções básicas de alinhamento corporal. E antes disso, queria só lembrar que o PADME oferece práticas e cursos de aprofundamento e formação para instrutores de yoga. São cursos, temos aulas presenciais e também online. Se tiver interesse, entre em contato conosco. Eu vou demonstrar para vocês algumas orientações básicas para o alinhamento postural. No yoga temos uma postura que é o Tadasana, a postura da montanha, e é uma postura referência de alinhamento para o equilíbrio das posturas de pé. Esse equilíbrio vai trazer uma maior consciência corporal, uma melhor execução das posturas e também uma maior segurança nos asanas. Nessa postura de pé, o Tadasana, começando pela base firme do apoio dos pés no chão, nós espalhamos os dedos dos pés, apoiando com firmeza a borda externa e o calcanhar no chão. Então, para aumentar a consciência do apoio dos pés no chão, nós podemos levantar os calcanhares, nos apoiando nos dedos do pé. Depois, descendo o calcanhar, levantando o peito e os dedos do pé, espalhando os dedos. E levantando o arco interno do pé, apoia a borda externa. Depois, apoia o arco interno do pé, levantando a borda externa. Veja que quando apoiamos a borda externa dos pés, o joelho se volta um pouquinho mais para fora. Quando apoiamos o arco interno do pé, com mais ênfase, o joelho se volta para dentro. E esse ponto é importante para o posicionamento dos joelhos sobre os tornozelos. Então, a consciência da patela, essa bolinha do joelho centralizada, é importante para o posicionamento do joelho, que não deve ficar nem virado para dentro, nem voltado para fora. Se depois de espalhar os pés no chão, apoiar o dedo grande, a borda externa e o calcanhar, os joelhos ficarem aqui voltados para dentro, nós apoiamos com mais firmeza a borda externa dos pés, puxando o joelho para o centro. E se ao apoiar os pés, o joelho se volta muito para fora, nós apoiamos com mais firmeza o dedo grande e a bola do pé para que o joelho volte ao centro. Então, com a patela centralizada, o joelho sobre o tornozelo, e aí nós puxamos a patela, essa bolinha do joelho para cima, ativando a musculatura da coxa. Quando fazemos isso,
Pode acontecer do joelho hiperestender, que é quando ele estica muito aqui para trás. Se isso acontecer, você deve flexionar um pouquinho os joelhos, deixando os joelhos destravados. Para facilitar este posicionamento da pelve, quando pedimos para levar o cóccix para baixo e o umbigo para dentro. Então, a pelve, se os isquios ficam muito aqui levantados, o cóccix para cima, essa parte alta da pelve da crista ilíaca, ela se volta para frente, fazendo uma antevessão, isso acentua a curvatura lombar. Isso pode vir acompanhado com a hiperextensão do joelho. Então, quando nós destravamos os joelhos e posicionamos o cóccix para baixo, o umbigo para dentro, nós trazemos a pelve ao ponto neutro, que vai dar o equilíbrio para a coluna. Mas ao levar o cóccix para baixo, se a pelve cair aqui para trás, e você fizer aqui o que chamamos de retroversão da pelve, você deve corrigir, trazendo a pelve um pouquinho mais aqui para frente. Então, procure observar no seu corpo este posicionamento neutro da pelve, que não fica, essa parte alta não fica nem muito para frente, com os isquios elevados, e também essa parte alta não fica muito aqui para trás, com o cóccix para dentro. Então, encontrar o ponto neutro é fundamental para a estabilidade da coluna e o equilíbrio na postura. E, levando então em consideração esse alinhamento dos membros inferiores que vão dar esta firmeza na base, a coluna pode ficar ereta, com menos esforço. E para que isso aconteça, nós completamos a postura da montanha fazendo um trabalho com a cintura escapular, que é deixar a palma da mão para frente, girando o ombro para fora e aproximando as escápulas. E quando nós expandimos mais aqui o tórax, corremos o risco de, ao abrir aqui o peito, a lombar ficar arqueada e o isquio levantar aqui de novo. Então, devemos conjugar essa ação de abrir os ombros, aumentando o espaço aqui no externo, na clavícula, mantendo o cóccix para baixo. Então, deixando o ombro aberto, o cóccix para baixo, o umbigo para dentro. Assim, encontramos o ponto neutro da escápula, da pelve e o alinhamento da coluna. E assim, os ombros podem ficar relaxados, o trapézio confortável, o semblante sereno e o corpo em equilíbrio. Uma outra postura que vamos analisar também, dando orientações básicas de alinhamento, é na postura sentada. Então, a postura sentada, ela se baseia no Dandasana, a postura do bastão. Para o apoio confortável e alinhamento da coluna nas posições sentadas, nós devemos levar em consideração o apoio dos isquios. Por isso que nós levantamos um lado da nádega e o outro, jogando os isquios aqui um pouquinho para trás, para que a crista ilíaca não caia aqui para trás. Quando isso acontece, forçamos muito aqui a lombar. Então, o apoio sobre os isquios é muito importante para o posicionamento da pelve. E aí, a coluna, para evitar essa posição curvada, nós também procuramos aproximar as escápulas e deixar os ombros abertos. E existem posturas sentadas com as pernas cruzadas, onde ficamos com a postura fácil, o Sukhasana. E essa é uma postura simples, né, que chamamos a postura do índio, né, com as pernas cruzadas. Ela é relativamente fácil de ser executada. Só que se o joelho fica aqui mais alto que o quadril, ele vai pressionar a pelve para trás, fazendo essa pressão na região lombar da coluna. Se isso acontecer, você tem a opção de assentar-se sobre um bloco. Muitas vezes nós dispomos de blocos na prática, né, para um dos objetivos para também facilitar essa postura sentada, de maneira que o joelho fique alinhado aqui com o quadril. Então, é muito importante esse alinhamento, joelho, quadril e o posicionamento dos isquios, formando um tripé de apoio nas posturas sentadas. E você também pode usar o assento sobre uma almofada para deixar os isquios
um pouquinho mais elevados, facilitar o ajuste do isquio para trás, para posicionar melhor a pelve. Então, essa postura pode ser feita com as pernas cruzadas, chamamos de postura fácil. Temos também a postura simétrica, onde trazemos um calcanhar à frente do períneo e o outro à frente dele. Assim, as pernas ficam bem espalhadas no chão, facilitando aquele tripé que eu falei de joelho, quadril e isquios aqui, formando um triângulo de uma base de apoio bem confortável para que a coluna fique ereta e o tronco relaxado, confortável, facilitando a respiração. E para o posicionamento da pelve, nós podemos também, além de puxar aqui os isquios para trás, fazer uma flexão aqui do quadril primeiro, que só jogar os isquios um pouquinho para trás e depois retornar com a coluna, deixando a coluna num ponto ereto, confortável, a pelve neutra, sua base bem estável. E o ombro, na postura sentada, deve ficar confortável, a escápula voltada para baixo, para evitar que o ombro fique aqui para cima. E aí, quando você fica com uma tensão, uma postura tensa, ou um desconforto na coluna, isso pode resultar aqui desse ombro levantado. Então, nós abaixamos a escápula para relaxar mais o ombro. E, finalmente, executamos gestos com as mãos. Temos o Dhyana Mudra Surya, unindo o polegar e o indicador sobre os joelhos, com as palmas para cima. Temos também o Shiva Mudra, com uma mão sobre a outra no colo, em formato de concha. Temos, entre outros, o Prana Mudra, unindo as mãos frente ao peito. E entre vários outros gestos que nós usamos. Esses gestos, associados a essa postura estável, são usados para iniciar a prática ou também para finalizar a prática. Esses gestos das mãos, associados à postura estável e confortável, induzem a estados de consciência, de equilíbrio, de uma maior concentração, serenidade, atenção plena e serena. Então, desejo uma boa prática, que o yoga possa te trazer a vivência do autoconhecimento, plenitude, saúde e equilíbrio. Namastê.